Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos em mais uma Aqui Fala. A questão é, depois que eu gravei aquele vídeo falando sobre a revista Pense Bem, vocês perguntaram muito e aí eu vim responder, tá bom? Deixa eu começar a make e aí a gente vai falar. Vou ir falando um pouquinho e já mostro mais dela aí para vocês. Gente, a revista Pense Bem foi feita como trabalho de conclusão de curso do meu grupo na faculdade de jornalismo, entende? Então, a gente, como era jornalismo, tinha que fazer uma revista, ou um podcast, ou um documentário, algo voltado para essa área. E aí nós escolhemos, a revista. Revista é um negócio meio complicado de se fazer, porque são muitos temas, e até um ponto que a gente escolheu a revista foi por isso, por poder ter muitos temas, ter um tema central e vários assuntos sobre aquele mesmo tema, que no caso é a saúde mental, e realmente deu muito certo, porque a gente pôde contar a história do Paulo de Cri, pôde falar sobre carreira, pôde falar sobre profissão, pôde falar sobre como a alimentação afeta a mente humana, os remédios. Então, as pessoas, que têm vícios, fanatismo, então pode falar sobre muita coisa, falar sobre exercícios físicos. Então, como o nosso grupo era grande, que era um grupo de TCC de 5 pessoas, isso é considerado um grupo grande para TCC, que até antes da pandemia era obrigatório fazer individual, então, agora não é mais. Então, a nossa revista tinha que ter no mínimo 80 páginas e, precisava ter várias reportagens, várias matérias, crônicas, artigos, etc e tal. E aí, a gente fez, no meio do caminho, começou a dar tudo errado e a gente tava meio, meu Deus do céu, socorro, isso aqui não vai ficar pronto. Porém, tudo foi se organizando, a gente achou gráfica que foi mais rápido, a gente fez uma gráfica que 24 horas está impressa, então foi muito mais fácil a nossa vida depois dessa gráfica, porque senão, se fosse as gráficas que eu imprimo os livros, estava lascada, a gente ia ficar sem trabalho. Essa é a verdade. E por que, revista, por que saúde mental, como a gente arrumou esse termo e tal. Lá antes da pandemia começar, uns dias antes da pandemia começar, a gente tinha que montar uma revista, a gente teve aula para aprender, fazer uma revista. Então, a gente falou, vamos fazer uma revista, já tinha que ser revista. E aí, sobre qual tema? E a gente foi discutindo, e chegamos na saúde mental. E a gente gostou de trabalhar com esse tema, a gente conheceu vários psicólogos, entrevistou várias pessoas, e foi um dos trabalhos que, a gente fez juntos, deu super certo. Então, só que, obviamente, era uma revista, de 30 páginas, bem menor, era a revista Atualmente, e ela era uma revista, e não foi impressa, Então, também não era um TCC. Então foi bem mais simples, a gente fez em 3 meses, mas por incrível que pareça, agora eu lembro dela ser um negócio bem mais simples. Essa aqui, no entanto, foi bem complicada de fazer, foi bem, porque os textos, na outra revista, por exemplo, apesar de eu ser editora-chefe, eu lia, mas não editava tudo, sabe? E nessa, eu tive que editar todos, gente, todos os textos tem uma mãozinha minha, sabe? Então, eu quase fui o Xandão, Censurei todo mundo. Brincadeiras à parte, mas é isso. Fiz uma censura ali, arrumava, mexia nos textos, tirava a parte que não era não considerava necessário. Então, assim, realmente é tipo uma censura mesmo, é uma edição do texto porque todos os textos têm que conversar a mesma língua. Então, foi isso que era a minha parte de fazer. Deu trabalho? Deu, mas enfim, conseguimos seminário, ler, revisar, ler de novo, revisar de novo, ler. Não aguentava nem mais ler os textos. Até por isso que eu demorei pra conseguir falar sobre a revista, porque, ela já tinha até me cansado, entende? Eu não aguentava mais ela. Deixa até o livro. Isso acontece também, como eu sou escritora, acontece porque a gente pega os livros, aí, você começa a escrever, tá empolgado, começa a divulgar, começa a revisar ideograma e faz capa, aí fica tudo naquilo, aí quando você publica, você fala, nem aguento mais esse livro. E aí depois você volta a amar, uns dias depois, é só uma ressaca, sei lá, assim, não aguento ver.
Enfim, deixa eu passar o batom, acho que agora eu não consigo falar. Enfim, passei o batom. A revista Pense Bem ficou pronta, com uma grande alegria. A gente teve que arrumar mais umas coisinhas e aí mandou imprimir, né, os outros exemplares para a banca, para entregar para os professores e para ter um para cada grupo. Então foi bem interessante. O resultado ficou muito, muito legal. Ela ficou com 86 páginas, gente. Tem sobre tudo, Van Gogh, tem futebol, nossa, tem de tudo. Tem sobre falando sobre a mídia, sobre como a mídia lê nas pessoas. Tem muita, muita coisa mesmo. Sobre tratamentos alternativos. Tem até PNL. Nossa, tem muita, muita coisa mesmo. Então, assim, tá muito legal. A revista ficou muito legal. E, claro, depois da nossa banca, nós tiramos 10, né, depois da apresentação, porque realmente foi trabalho cansativo. Foi um trabalho cansativo, mas que rendeu o resultado esperado de um 10 no TCC. E esse foi o Maquia e Fala de hoje. Até o próximo vídeo.